A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida, amém? Vamos orar ao Pai, pedindo para que Ele venha falar aos nossos corações. A palavra que o Senhor deu para o dia de hoje está em Ageu, capítulo 2, do verso 7 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E darei paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele aqui, né, Ele enfatiza que está, o Senhor dos Exércitos está falando com o povo. O Senhor dos Exércitos está afirmando. Para nós entendermos esse contexto aqui do livro de Ageu, nós entender essa profecia, né, vinda através do profeta Ageu, nós temos que entender o contexto da história, né, para nós podermos entender a mensagem. Em 538 a.C., Ciro, né, o rei da Pérsia, ele deu um decreto permitindo os judeus, né, exilados voltarem para sua pátria e reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim a profecia de Isaías e de Jeremias, né, a intercessão de Daniel. O primeiro grupo de judeus, ao voltar, né, havia ali feito os alicerces do templo. Já tinha feito os alicerces em 536 a.C. E em meio a muita emoção e expectativa, né, eles deram andamento. Mas, no entanto, os samaritanos e outros vizinhos ali se opuseram fisicamente ao empreendimento de levantar aqueles muros, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por incompleta, né? E daí, mais tarde, eles ali já espiritualmente abatidos, né? Em geral, o povo todo, eles estavam anestesiados espiritualmente. Então, eles começaram o quê? A voltar à construção das suas próprias casas, dos seus próprios interesses, né? Então, Ageu agora, acompanhado do profeta, Ageu, né? Acompanhado do profeta mais jovem, que era Zacarias, ele vai falar, né, com Zorobabel, porque Deus usa eles para falar, e com o povo, para retornar à construção da casa de Deus. Então, 4 anos mais tarde, o templo é totalmente ali completado, né, e dedicado ao Senhor. Aqui é que o templo, né, que o rei Salomão fez, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Então, agora o Senhor estava mandando um recado para o povo. O Senhor estava mandando um recado aqui, né? Fala no verso 2, de capítulo 2, de verso 2 de Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Sadoque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: então Deus instrui Ageu de ir primeiramente aos líderes civis e os líderes espirituais, para que eles, ouvindo a palavra de Deus, eles compreendendo a palavra de Deus, então o povo também ia ouvir, o povo também iam agora aderir àquela mensagem, né? Quem há entre vós que tenha visto que esta casa na sua primeira glória? Então, bem provável que até Ageu, entre 70 e 80 anos, ele teria nessa época, ele teria participado, né, ali do exílio, ele teria visto, né, a glória do templo de Salomão, né? Então agora o Senhor está dizendo: vocês viram a glória do templo de Salomão, vocês viram o templo na sua excelência de ouro, prata. E agora vocês, né, ó, e como vem agora? Então agora eles olhavam com aquele olhar, um templo inacabado, pequeno, né, destruído, em pequena construção. Não é esta como nada diante de vossos olhos, comparada com aquela. Então o Senhor estava direcionando essa palavra, porque até os líderes, né, até os governadores estavam olhando para aquela obra, olhando para aquela construção daquela obra como um nada. Como nada, e o Senhor estava dizendo: olha, vocês podem estar comparando a glória passada com a construção do templo agora como nada. Vocês estão olhando assim
e menosprezando isso, né? Agora, pois, Zorobabel, esforça-te. O Senhor, diz o Senhor. Está dizendo aqui, esforça-te, diz o Senhor. Esforça-te também, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Recuperem o ânimo. Todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou convosco, diz o Senhor. Então, era necessário ali eles esforçarem, né? Aqui o Senhor está dizendo, não era somente através da fé, mas era necessário um esforço, né? Era necessário, além da fé, eles terem um esforço físico para cumprir o propósito de Deus, né? Então, continuando, segundo a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, assim o meu espírito estará no meio de vós, não temam. Então o Senhor estava dizendo, olha, esforça-te. Lembra do concerto que eu fiz com vocês quando eu tirei vocês do Egito. E hoje Deus falando com a mim, com a tua vida, o Senhor está dizendo, esforça-te. Lembra da aliança que eu fiz com vocês quando eu tirei vocês do mundo. Quando vocês me aceitaram como Senhor e Salvador da tua vida. Quando eu remi os seus pecados. Quando vocês desceram a água do batismo. Quando vocês me aceitaram como único Senhor Salvador da tua vida. Lembra dessa aliança. Tem alegria nessa aliança. Aleluia. Assim, né? O meu espírito estará no meio de vós, não temam. Então Deus está garantindo que o espírito dele vai estar no meio. Basta nós nos esforçarmos. Aleluia. Segundo a aliança que fiz, né? Quando saíste do Egito. Então Deus, ele não esquece, né? O Senhor estará no meio deles. Então Deus estava com eles quando eles saíram do Egito. E o Senhor permanece. Mas o Senhor estava pedindo, lembra, né? Lembra, esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco ainda, uma vez eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Então Deus, quando ele diz ali, eu farei tremer o céu e a terra seca, o Senhor está dizendo, né, que é ele quem renova. É ele quem transforma, é ele quem muda tempos e situações, é ele quem está no controle de todas as coisas. A construção daquele templo é improvável aos olhos dos homens, era impossível aos olhos dos homens, mas o Senhor estava dizendo, eu é quem mudo os tempos, estabeleço rei, trono, sou eu que estou no controle de todas as coisas. Aí no verso 7 diz assim, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor estava dizendo, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque ele estava falando, olha, por mais que vocês olhem e comparem esse templo com o templo passado, pensando, né, comparando fisicamente, mas eu não olho com o olhar que vocês olham. Eu não estou vendo conforme vocês veem. Eu não estou preocupado com o ouro, com a prata, mas eu estou preocupado com a presença. Busca a minha presença, busca no concerto. Lembra do concerto que eu tive com vocês, né? Porque meu é o ouro e a prata. Eu não estou preocupado com o ouro e com a prata, mas que vocês estejam preocupados com o Espírito Santo de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Que vocês venham estar cheios do Espírito Santo de Deus. Era isso que Deus estava dizendo, né? Que ele está ali falando, olha, o ouro e a prata é meu. É meu. Então, se vocês são povo meu, vocês são povo que tem o ouro e a prata, né? Mas eu não estou preocupada. Vocês não precisam ficar preocupados com a aparência. Vocês não precisam ficar preocupados como está o templo, em como que vai ser lindo, maravilhoso, mas sim em levantar um templo para adoração, de ter a presença de Deus, de chamar a presença de Deus, de fazer a vontade do Pai, de ter concerto com o Senhor, de lembrar do concerto que Deus fez com eles quando tirou eles do Egito. E o concerto que Deus fez conosco é a glória de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos tirou do Egito espiritual. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos tirou de um lamaçal de pecado, que nós não venhamos esquecer, né? Que nós não venhamos esquecer, mas que nós venhamos fazer de todo o coração. Que nós venhamos fazer com verdade,
né? O Senhor, ele pode operar poderosamente nas nossas vidas. Deus pode operar tremendamente em qualquer lugar. Não importa o tamanho do templo, não importa, né, se tem riqueza, se tem ouro, não importa. O Senhor está dizendo que Ele quer verdade. Ele quer o coração humilde, quebrantado diante dEle. Ele quer que nós nos voltemos a Ele totalmente dependente dEle, né? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E darei paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está dizendo, olha, né? Comparando aqui o templo que era de Salomão, mas a glória agora vai ser muito maior. Vai ser muito maior, porque vocês vão me buscar de todo o coração. Eles tinham acabado de voltar do exílio. O Senhor estava querendo que eles agora parassem de se preocupar com as coisas deles, mas começassem a se preocupar com as coisas de Deus, para que a glória fosse muito maior. Aleluia. Né? Então eu darei paz nesse lugar. O Senhor está declarando que em um tempo, né, ali eles iam ter paz, mas num tempo vindouro, onde Jesus vai vir, toda tribulação, todo mal, toda preocupação, toda doença vai ser eliminada, né? Porque o nosso construtor, nosso Jesus, o arquiteto, Deus poderoso e santo, ele vai estar reinando, ele vai ter aniquilado todo o mal, né? Então o Senhor, ele convida. Aí no verso 19 diz assim: ainda há, porventura, semente no celeiro? Além disso, a videira e a figueira e a romeira, nem a árvore da oliveira não tem dado o seu fruto ainda, mas desde este dia vos abençoarei. Então o Senhor está dizendo, olha, se vocês se voltam a mim, se vocês se consertam comigo, se vocês lembram da aliança, se vocês voltam à reconstrução do templo, né? Se vocês abrem mão, primeiramente, de pensar em si próprio, mas pensar no amor de Deus, em glorificar a Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fazemos isso, nós somos abençoados, mas o povo não estava sendo abençoado, por quê? Porque eles tinham parado a construção do templo. Quando veio ali, né, aquele povo contra, né, os samaritanos ali, quando vieram contra o povo de Deus, quando eles se levantaram contra a construção do templo, eles se desanimaram, mas o Senhor está dizendo, não desanima, não desanima. Para de pensar nas suas coisas pessoais e começa a pensar nas coisas do alto. Busca, invista tempo com Deus, invista tempo na construção do templo com o Senhor. Não fique preocupado em comparando como era a glória anterior e agora, mas se você buscar-me de todo o coração, a glória do templo vai ser muito maior. A glória desse último estado será muito maior do que o primeiro. É o que o Senhor está dizendo para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Amém? Então, ali ele diz, né? Olha, porventura a semente no celeiro, talvez estejam vendo que não tinha, né? Quando eu falei, tem celeira semente no celeiro, talvez não tinha em abundância. Talvez ainda não tinha. Eles não tinham armazenado, porque não estava dando frutos, né? Mas o Senhor estava dizendo, mas se vocês se consertarem comigo, né, desde esse dia em diante, eu poderei vos abençoar. Eu vou abençoar vocês, vou abençoar as suas descendências. Então, considerai o coração diante de Deus. Olhai, né, o teu coração diante de Deus. Analisa o teu coração diante do Pai. Analisa como que está a sua vida diante do Senhor. É o que Deus está pedindo para mim e para a tua vida. Para nós lembrarmos do conserto dele para com a nossa vida. Para nós termos amor naquilo que ele fez por nós na cruz. E no verso 20 diz assim: veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu, ao 24 dias do mesmo mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, e ele diz, eu farei tremer os céus e a terra, e transformarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e transtornareis os carros com que eles sobem, e virão abaixo os cavalos e os seus cavaleiros, cada qual pela espada do seu irmão. Então o Senhor está aqui, né, afirmando a Zorobabel, não temas, não fica com medo, porque sou eu que vou derrubar toda a potência, todo o mal, tudo, né, eles vêm com carro, com cavalos, mas o poder e a glória é minha, eu tenho o poder de destruir.
o inimigo das suas almas. Pode vir no inimigo tramando com obra de bruxaria, feitiçaria, palavra contrária, palavra de maldição, inveja, olho gordo. Mas não temas, que sou eu que aniquilo todo o mal, toda armadilha, toda cilada, tudo aquilo que age no mundo espiritual. Então não temos que temer, não fique preocupado com a glória anterior, mas se preocupem em buscar a presença do Senhor, porque essa glória será muito maior. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te porei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como Deus escolheu Zorobabel e Salatiel para reconstruir o templo de Jerusalém, para reconstruir o templo de adoração ao Senhor. Ele nos chama hoje, né, como escolhido dele, para reconstruir essa adoração, esse tempo com Deus, essa intimidade com o Pai, né? Aqui Zorobabel tipificando Jesus que veio e ele nos deu esse livre acesso ao Pai, que nós possamos, né, entender que nós somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos através do que Jesus fez por nós na cruz, nós somos escolhidos, nós somos amados do Senhor, porque o Senhor diz, eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus escolheu, né, Jesus para pagar o preço por nós na cruz. Ele escolheu Zorobabel para edificar o templo. E ele te escolheu para edificar esse lugar onde você está. Seja na tua casa, no teu trabalho, no ministério onde você, né, está ali. Mas você tem que ter noção que Jesus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para esse tempo, para você ser como um anel de selar. Ele te escolheu, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é a dúvida que o inimigo tem plantado na tua mente, a seta que ele tem lançado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração, dizendo que você não é capaz, que você não é digno, dizendo que Deus não te escolheu, dizendo que Deus ele não tem nada contigo. É mentira do inimigo. O Deus poderoso e santo, assim como confirmou com Zorobabel, ele confirmou conosco que ele veio, deu Jesus para nós. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça do amor de Cristo. O Senhor, ele tem muito para fazer através da sua vida. Então não esqueça. O Senhor dizendo, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele tem todas essas coisas na mão. Ele só pede que nós venhamos nos esforçar. Ele só pede para que nós venhamos acreditar, que nós não venhamos olhar com um olhar humano, mas olhar com o olhar da fé. Ali eles estavam comparando a glória daquele templo sendo construído com a glória do templo da época de Salomão. Mas Deus está dizendo, o templo e a época são outros, mas o que eu quero é um coração puro e quebrantado. Então, agora diz o Senhor, né? Como ele disse para Zorobabel, como ele disse para, né, Josué, filho de Josadaque, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Todo o povo, toda a terra, diz o Senhor, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Eu não sei qual é a tristeza, qual é o cansaço, mas Deus está falando com pessoas que têm grandes coisas para fazer. Lembra da aliança, lembra da aliança que Deus tem para com a tua vida, amém? Aleluia, vamos agradecer ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo seu direcionamento. Senhor, guarda esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo em nome de Jesus. Amém, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.